Olá pessoal, o meu nome é Domingos Lopes, sou professor de matemática da Rede Pública Municipal da cidade do Rio Grande e vou apresentar o trabalho Estatística e Probabilidade no Universo Infantil, o lúdico como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem numa turma de primeiro ano da educação básica. O trabalho está referenciado nas teorias de Piaget, Vygotsky, Duval e da própria BNCC. Para que os alunos entendam estatística e probabilidade, teve início dois conceitos, população e amostra, e o recurso utilizado foram os mapas. Então, o Rio Grande do Sul representa uma população e a cidade do Rio Grande, onde esses alunos estão inseridos, representa uma amostra dessa população. Quando foi apresentado o mapa do Rio Grande para esses alunos, eles perceberam que a cidade do Rio Grande também é uma população. Então faz um outro refinamento e é escolhido o bairro Parque Marinha como uma amostra da cidade do Rio Grande. Na sequência, como o bairro Parque Marinha também é cheio de espaços, se escolhe um espaço como uma amostra representativa do bairro, então se escolhe a Escola Porto Seguro, onde os alunos estão inseridos, para que finalmente nós tenhamos então a turma do primeiro ano como uma amostra representativa de todas as turmas de primeiro ano do estado do Rio Grande do Sul. Com isso, os alunos compreenderam os conceitos de população e amostra. Na sequência das atividades, foram apresentadas três variáveis probabilísticas que são utilizadas para classificar os eventos. Acontecerá com certeza, talvez aconteça e é impossível acontecer. Então, para que compreendessem esses conceitos, os próprios alunos trouxeram exemplos do seu cotidiano e foram encaixando nessas três variáveis probabilísticas. Dessa forma, a gente conseguiu que os alunos compreendessem, né, a aplicação dessas três variáveis probabilísticas em situações cotidianas. Com isto, foram apresentados 30 imagens divididas em 5 temáticas, em que a proposta é: os alunos precisam classificar essas 30 imagens nas três variáveis probabilísticas. Dessa forma, o quadro foi utilizado como recurso, as três variáveis probabilísticas foram fixadas no quadro e os alunos, então, em dupla, foram até o quadro, fixando as imagens que haviam escolhido. Nesse processo acontece todo um processo de comunicação, de articulação e de argumentação, pois os alunos precisavam escolher somente uma imagem por vez para fixar nas variáveis probabilísticas, né? Esse momento que acontece de pegar uma imagem que podemos citar como se fosse um dado e converter esta imagem, então, em uma tabela, é que Duval nos chama no seu trabalho de representações semióticas. Então, essas representações elas são essenciais à atividade cognitiva do pensamento e elas podem mostrar um objeto de diversas formas. Então, eu tenho primeiro as 30 imagens referenciadas como dados, então agora elas convertidas em uma tabela. E na sequência, então, essa tabela será convertida numa representação gráfica. Então, as nossas variáveis probabilísticas, elas passam a ser a base do meu gráfico e os alunos construirão, então, divididos em grupos, 5 gráficos, onde o tema de cada gráfico será as unidades temáticas. Com a aplicação das atividades, então, pensando como objetivos as suas habilidades de conhecimentos descritos na BNCC, foi possível perceber a presença e desenvolvimento de algumas competências, tais como comunicação, articulação, argumentação, resolução de conflitos, a própria curiosidade intelectual, a utilização de diferentes linguagens, a valorização da diversidade de saberes. Também a utilização desse uso do concreto, de atividades dessas lúdicas e essa nova prática de sala de aula, ela despertou o interesse de um conteúdo então tão distante e ao mesmo tempo tão próximo desses alunos, contribuindo para ampliar a visão do que é de fato a matemática. Muito obrigado a todos.